Amém? Só os irmãos que eu passo, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus mais esta noite, né? Nós estamos aqui hoje em caráter especial para darmos abertura a este tipo de pregação, a qual temos certeza que foi um lugar, conforme a palavra foi dita, né, pela boca do evangelista, aleluia, Carlos, e, aleluia, o Senhor escolheu este lugar e santificou, para que o nome dele aqui fosse anunciado. Então eu quero agradecer a vida, né, do nosso irmão diácono, aleluia, José Policarpo, a sua esposa, Ilma, que deram permissão de nós estarmos aqui. Né, irmãos? O ponto de pregação é um início, é um princípio para que a igreja do Senhor, né, venha crescer e se edificar. Então temos certeza que muito em breve aqui o Jardim Eldorado vai ganhar, né, uma igreja consagrada, aleluia, através do trabalho que está se iniciando hoje para a glória do Senhor Jesus Cristo, né? O evangelista Carlos também, que deu, né, todo apoio para o trabalho também, né, irmãos, aleluia. Pastora Fátima, os irmãos evangelistas também, Jurandir, os demais irmãos do grupo de varões que evangelizaram, né? Até a irmã André também, né? Graças a Deus, no campo, com essa mão. E assim todos, né, irmãos, unidos, trabalhando, e a obra de Deus vai crescendo e edificada, amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, glória a Deus, capítulo 2, e o versículo 37. Glória a Deus, aleluia. Atos 2, e o verso 37. Todos que encontrados, amém? Amém. Atos 2, 37, as primeiras conversões, né? Aleluia, está dividido capítulo. A parte que vamos ler era o nascimento, o crescimento da igreja. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unidos todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Os irmãos repitem comigo esta última parte do versículo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Vá os irmãos para sentarem em nome de Jesus, e as palmas podem glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem forte para o Senhor, e toda honra, toda glória. Graças a Deus. Vejamos esse texto sagrado, irmãos. Que, aleluia, a promessa do Senhor Jesus foi esta: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E assim o observamos, que Jesus, aleluia, ele organizou a sua igreja, e chegando agora, irmãos, a época, aleluia, do tempo de Pentecostes, aonde nós observamos que a promessa se cumpria. Jesus enviou o seu Espírito Santo, encheu toda a casa. E a Bíblia diz, aleluia, que foram repartidas entre aquele povo línguas como de fogo, e cada qual falavam segundo o Espírito o concedia. E foi, meus irmãos, louvado seja Deus, aleluia, uma diferença que havia em todos os peregrinos que ali estavam em Jerusalém, naquele dia chamado Pentecostes. Mas nós observamos que ali, irmãos, aleluia, ninguém ficou confuso, porque o nosso Deus não é Deus de confusão, mas é um Deus de paz e de edificação. E assim agora, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele punha-se de pé, porque aqueles que estavam ali totalmente sem saber, aleluia, irmãos, qual era o significado daquele barulho,
daqueles idiomas diferentes, porque eram idiomas que não tinham se aprendido em escola nenhuma, eram idiomas que vinham do céu. Então esse é o segredo do Senhor para com a sua igreja, que só podem falar idiomas do céu aqueles que têm um encontro com Jesus. E assim não será diferente neste lugar. Temos certeza, irmãos, que este lugar ele deixou de ser a casa, a residência do nosso irmão Policarpo com a sua esposa, para ser casa do Senhor, casa de oração, da qual o Senhor o constituiu. E agora, aqui está, louvado seja Deus, homens e mulheres de Deus, compromissados com a palavra, para anunciar a todos acerca do reino dos céus. Porque, aleluia, Pedro pôs-se em pé com os 11 e levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notórios e escutais as minhas palavras. As palavras que sairiam da boca de Pedro não eram dele. E assim será neste lugar, irmãos. Todos quanto aqui estiverem anunciando a palavra, não serão deles. As palavras mas do Senhor, como de cada um que falou aqui nesta noite. Cantou, testemunhou, palavras foram estas, vindo do Senhor. E é por isso que ela gera salvação, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. E aqui observa-se que diante, irmãos, louvado seja Deus, desse testemunho, dessa pregação, aleluia, do apóstolo Pedro, muitos começaram, aleluia, a abrir o coração para receber a palavra do Senhor. A palavra de Deus é tudo, irmãos. A palavra de Deus é que convence. Aleluia, o homem se chegar ao Senhor através do Espírito Santo. O Espírito Santo já tinha descido, e agora pela boca de Pedro, a palavra que estava sendo pregada, que não era dele, mas sim mediante o Espírito Santo, fazia que aquele povo pudesse entender qual era a vontade do Senhor para com eles naquele momento. E é por isso que aqui no versículo, aleluia, 37 diz: ouvindo eles isto, compagiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Que faremos? Estavam eles interessados pela salvação. Quem é que pode convencer o pecador? É o pastor? É o evangelista? É o presbítero? É o profeta? Não. Quem convence o pecador a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua alma é o Espírito Santo. E é nesse momento, irmãos, que esse Espírito Santo também está aqui em nosso meio. E Ele hoje está fazendo uma aliança conosco. Que, aleluia, no momento que essas portas foram abertas, o Senhor vai, aleluia, começar a salvar almas. Vai, aleluia, começar a convencer o pecador, para que possa se dirigir e se render aos pés do Senhor. Por isso agora, diante da boca da palavra que saía de Pedro, dizia: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E agora Pedro testificava: porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos, e a todos então a eleição de longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A chamada vem de Deus. Aleluia. Muitas vezes podemos evangelizar, convidar alguém, mas aleluia, a chamada maior é de Deus no coração do homem. E temos certeza, irmãos, que diante do trabalho, da obra que Deus confiou nas nossas mãos, seja qual for o ministério que Deus te deu, seja qual for a vocação em que Deus, aleluia, te preparou, te capacitou, como disse Paulo: ficai na vocação que fosse chamado, mas não enterre aquilo que Deus te deu. Leve ao conhecimento do homem, do pecador, para que através do que Deus te deu, ele se chegue ao Senhor. Porque neste lugar haverá confirmação daquilo que é de Deus. Porque se for do homem, nada vai acontecer, mas de Deus vai acontecer. Porque o Espírito Santo, irmãos, é a vida da igreja. A palavra de Deus é a boca, aleluia, de Deus falando conosco. O pastor, o pregador, é um instrumento que Deus usa para convencer o homem e se chegar no Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que assim, aleluia, Pedro testificava e ensinava, irmãos, tudo aquilo, louvado seja Deus, que aquele povo deveria, aleluia, receber e viver. E a Bíblia diz que após, louvado seja Deus, Pedro dizer com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-nos dessa geração perversa.
E agora, pela decisão daquele povo, a palavra do Senhor nos diz de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela não entra no coração do pecador forçada, não. Primeiro o Senhor, aleluia, pede licença, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, o Senhor entrará e ele será com o Senhor e ele com o Senhor. E assim é a palavra que nos diz. Então nada por força e nem por violência. Por isso diz aqui a Bíblia, aleluia, de sorte que foram batizados os que de bom grado, de espontânea vontade, de coração, receberam a palavra. Eu tenho certeza que muitos vão abrir o coração para o Senhor neste lugar. Muitos vão chegar aqui de bom grado, com interesse de ter salvação e vida eterna em Cristo Jesus. E a Bíblia diz, aleluia, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Hoje nós sabemos que uma alma para aceitar Jesus não tem sido fácil. Talvez foi uma festa muito grande nesse dia, irmãos, no princípio da igreja primitiva. Mas o mesmo Deus é o mesmo, não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Como Ele pode salvar uma alma em um dia só, como 3.000, 5.000, quantos Ele quiser. É Ele o dono da obra. É Ele a cabeça da igreja. É Ele que está no controle de tudo. E a Bíblia diz, aleluia, agregaram-se quase 3.000 almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Por que na doutrina dos apóstolos? Porque os apóstolos estavam, irmãos, em compromisso com a palavra de Deus. Doutrina nada mais é uma regra de fé. E qual é a nossa regra de fé? É a palavra de Deus, irmãos, que está em nós, mediante o Senhor Jesus Cristo. E como que nós alimentamos a fé? Pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui observa-se, aleluia, de rastro de canto de névias, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. O mais importante, havia a união. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, e cada alma havia temor, que nenhum de nós possamos perder esse temor, tenhamos amor pela obra de Deus, compromisso com a obra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E da mesma maneira, o Senhor vai continuar operando sinais e maravilhas neste lugar. Pela vida daqueles que Ele aqui, aleluia, tem chamado e escolhido para estar, irmãos. Aleluia, por isso vamos honrar o nome do Senhor. Vamos glorificar, porque Jesus disse, os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, expulsaremos demônio, curarão os enfermos, foram as mãos. As nossas mãos estão ungidas, irmãos, para a obra do Senhor ser feita. Amém. Por isso, quando colocamos a mão no arado, tem resposta. Quando colocamos as mãos sobre os enfermos, tem resposta. Quando colocamos a mão sobre alguém oprimido, o demônio cai por terra e a pessoa é liberta em nome de Jesus. Quando levantamos as nossas mãos, como disse Paulo, sem ira e sem contenda, os céus se abrem e a glória de Deus desce. Porque somos instrumentos da mão do Senhor. Aleluia, nesse lugar não faltará instrumentos que Deus vai levantar para levar tudo e clama, Eldorado, aleluia, ouvir a voz do Senhor pelo ministério da árvore sagrada. Porque, aleluia, não foi por um acaso que aqui nós chegamos, não foi por um acaso que as portas dessa casa foram abertas, não foram por um acaso que o Senhor usou os irmãos para permitir essa porta se abrir. E assim observa-se, e todos que estavam juntos e tinham tudo em comum, eles lutavam pela sobrevivência da obra. Davam até o que tinham, irmãos. Quando se diz respeito, nós é que mantemos a obra de Deus, os irmãos ofertando, aleluia, contribuindo com aquilo que nós podemos, para que possamos, irmãos, aleluia, ver a obra de Deus crescer e prosperar, porque a obra de Deus não depende de governo, de política, depende da própria igreja que o Senhor, aleluia, constituiu, aleluia, e perseverando, unindo todos os dias no templo, e partindo pão em casa, e com muitas alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus em todas as circunstâncias das nossas vidas, que possamos tomar por exemplo, aleluia, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia. Todos os dias é dia de salvação. Todos os dias há um pecador, irmãos, que precisa se render aos pés do Senhor. Por isso, aleluia, o Senhor disse, não haja silêncio em vós. Não haja silêncio em vós, em mim você não
não pode haver silêncio. Temos que ser testemunhas de Jesus. Temos que anunciar o seu evangelho pelo ministério, pela vocação que Deus tem nos chamado, porque cada um é um vaso na mão do Senhor. Então que Deus possa nos abençoar esse local, abençoar os irmãos que aqui estarão, muitas almas que ainda vão se rechegar, se render aos pés do Senhor. Por isso, irmãos, vamos, aleluia, buscar a Deus em oração, para que verdadeiramente o Senhor confirme toda a obra. Amém? O Senhor vai magnificar a coração e as palmas.